Salve família vascaína, Lineker na área aqui no canal Os Vascaínos. Seja bem-vindo ao nosso vídeo na manhã dessa terça-feira, você é o nosso convidado especial, então fique no vídeo até o final. Vamos falar muito sobre a rodada e que rodada interessante para o Vasco, a gente vai comentar muito e detalhadamente sobre isso. Vamos falar também sobre a situação envolvendo o treino hoje, que seria no CT Moacir Barbosa, foi transferido para São Januário, né? Repetindo a dose que aconteceu lá no Engenhão. E também vamos falar sobre a arbitragem indefinida, uma arbitragem polêmica, um árbitro que particularmente eu não gosto, e também sobre ingressos esgotados e a grande expectativa de festa do torcedor vascaíno. Mas antes da gente começar, deixa o joinha que ajuda a gente pra caramba e corre lá nos comentários, sempre para deixar a sua opinião. Enfim, começando a falar sobre a rodada, né? Que rodada interessante, né? Poderia ser melhor? Sim, mas foi muito interessante para o Vasco. Eu vou dizer por quê. O Vasco se encontra na 18ª colocação com 20 pontos. Acima do Vasco, primeiro dentro da zona do rebaixamento, hoje, com a vitória de ontem, é o Santos, aí com 24. Logo em seguida, o primeiro fora da zona do rebaixamento é o Goiás com 25 e o Bahia, que perdeu para o Santos por 2-1 em casa, em 15º com 25 pontos também. O Corinthians, que empatou com o Grêmio 4-4 na Neoquímica Arena, jogo também atrasado, com 27 pontos. O que interessa o Vasco dentro dessa questão? Em relação ao Santos e ao Bahia, o Vasco tem 2 jogos a menos. O jogo da rodada e o jogo contra o América Mineiro, que é o do primeiro turno, né? Então o Vasco tem aí 6 pontos a serem disputados, sendo que ambos que estão acima só tem 5 pontos à frente do Vasco. O Vasco podendo aí se livrar, aí, sumir da zona do rebaixamento já nessa rodada. Vencendo o Coritiba chega a 23 e vencendo o jogo atrasado contra o América Mineiro chega a 26 pontos, ultrapassando então Bahia, Santos em primeira mão. Lembrando que pode ultrapassar o Goiás também, que tem um jogo a menos dentre os dois, né? Entre ele e o Bahia e o Santos, podendo jogar aí contra o Flamengo. Em caso de vitória do Flamengo, o Vasco vai para a 15ª colocação. É isso mesmo, torcedor, 15ª colocação. E olha para baixo ainda, não sendo o primeiro fora da zona do rebaixamento. Então, começou a clarear para o Vasco a tabela de classificações. O Vasco só depende de si nessa rodada para sair da zona do rebaixamento. Vencendo o Coritiba em São Januário, lotado, com o ímpeto da torcida, e depois indo ao Independência jogar o jogo atrasado, vencendo também, o Vasco está fora da zona do rebaixamento. Em caso de derrota do Goiás, a situação ainda fica melhor. E o Vasco encosta, né, no Corinthians, que nessa rodada enfrenta o Botafogo. Esse jogo contra o Grêmio, 4-4 na Neoquímica Arena, foi um jogo também atrasado. O Corinthians enfrenta o Botafogo no mesmo estádio, né, no Itaquerão. E em caso de empate ou derrota, o Vasco encosta no Corinthians, que tem 28 pontos. Na verdade, 27 pontos. O São Paulo tem 28 em 13º. Então, começou a clarear, torcedor. O Vasco só depende dele para dar essa arrancada, para quem sabe, né, chegar numa Copa Sul-Americana ainda na tabela de classificações. Clareou, né? O túnel, aquilo que tinha uma velhinha no final do túnel, virou uma lanterna, virou uma lâmpada, agora um holofote, e a gente está muito próximo de sair dessa zona do desconforto já nessa rodada, na 24ª, contando com o jogo atrasado aí do América Mineiro, lá no Independência. Jogo esse que a torcida Cruz Maltina já está esquematizando, né? Já tem muita gente tentando encontrar formas de ir para lotar ali BH novamente. E esse jogo contra o América, em caso de vitória contra o Coritiba na quinta-feira, contra o Lanterna Coritiba com São Januário lotado, a partida contra o América Mineiro é a partida de sair aí da zona do rebaixamento, independente de resultado ou não. O Vasco sai da zona do rebaixamento em caso de nessas próximas 2 vitórias nos próximos 2 jogos. E aí, torcedor, finalmente, né, as coisas começaram a clarear aí para o Vasco. Situação muito boa, né? A vitória do Santos não foi o melhor resultado, né? Santos e Bahia, poderia ter sido um empate, segurava ali o ímpeto do Santos, mas parece que também não foi um resultado ruim, porque trava o Bahia na tabela de classificações e o Bahia volta a jogar na próxima rodada fora de casa. A situação pode complicar aí para a equipe baiana.
E aí, torcedor, que situação boa, né? Enfim, a gente comentando aqui em vídeo, falando sobre a possível saída do Vasco da zona da degola e quem sabe nos próximos a gente começar a falar na procura por vaga na Sul-Americana e quem sabe, né? Tem muitos jogos na Libertadores da América. É um sonho, não é impossível com o técnico Ramon Dias. Tudo pode acontecer. O atual elenco vem numa performance desportiva muito interessante, né? Enfim. Vamos falar agora sobre o treinamento que vai ter hoje, né, no CT Moacir Barbosa. Minto, no estádio de São Januário. A mudança ocorreu, o técnico Ramon Dias pediu, né, para o elenco sair do CT e treinar aqui, ó, no Caldeirão. Um treino de adaptação, algo muito parecido que aconteceu no Engenhão, né? A situação envolvendo aquele treino no meio de semana para o reconhecimento de gramado, a adaptação à grama sintética. Ramon Dias está voltando a utilizar dessa situação agora, trazendo o treino de hoje e de amanhã também, né? Da quarta-feira, para São Januário. O Vasco retorna ao CT Moacir Barbosa somente na quinta-feira. É uma situação que deu certo contra o Fluminense e com certeza é um aperitivo, né? Um aperitivo aí para o elenco Cruz Maltino já trabalhar em prol da partida contra o Coxa. Partida muito importante, a gente já falou muito sobre isso. Corre lá no restante do vídeo aí atrás que você vai entender o porquê a vitória contra o Coxa e contra o América vai ser predominante, vai sair da zona da degola. Enfim, então treinamento daqui a pouquinho em São Januário e também amanhã, marcado aí para quem quiser estar acompanhando o restante das notícias do dia. Não se esqueça de se inscrever aqui. Enfim, arbitragem da partida entre Vasco e Coritiba. Flávio Rodrigues de Souza. Torcedor vascaíno. O mesmo árbitro que apitou a derrota do Vasco para o Bahia aqui, ó, 1-0. E também não tenho muitas lembranças boas, né? Aquela partida também contra o Coritiba em 2020, que decretou aí rebaixamento do Vasco, né? Situação complicada ali, o Vasco que tentou de todas as formas sair da zona do rebaixamento naquela ocasião e não conseguiu, né? Situação muito incômoda com esse árbitro, que na minha opinião é um árbitro que picota muito o jogo, é um árbitro que segura muito o jogo, conversa muito com os jogadores. Então o time que joga em casa, que joga propondo, né? Tentando propor ali o jogo, é um pouco ruim esse tipo de árbitro tá apitando, porque é um árbitro que conversa muito, fica dialogando, não deixa a bola rolar, enfim, um árbitro complicado. E mais uma vez, né, diga-se de passagem, árbitro da Federação Paulista de Futebol, é brincadeira. É coisa, parece ser piada, a gente vem sempre falando nos vídeos sobre arbitragem, porque é o assunto da vez, referentes a vários erros que aconteceram aí anteriormente. Atrapalhando o Vasco, né? Se não fosse a arbitragem, o Vasco, nesse atual momento, já estaria fora da zona do rebaixamento há muito tempo. Enfim, vamos falar agora sobre a torcida Cruz Maltina, que pretende fazer uma grande festa, né, em São Januário na quinta-feira. Ingressos já estão esgotados. Eu sempre venho falando aqui nos vídeos. Como que eu consigo ingresso agora? Não dá, não abre para público geral. O meu plano. Cara, vire sócio. Procura lá o plano que você acha que vai se adequar a você conseguir comprar o seu ingresso, porque a partir de agora a coisa vai mudar. As catracas biométricas e também reconhecimento facial vai atrapalhar você comprar mais de um ingresso, não vai ter mais um ingresso de papel lá fora rodando com cambista, enfim, vai acabar tudo. Então, corre no sóciogigante.com, já se cadastra, já faz seu plano de sócios. Você que quer viver aí, né, o que o Vasco venha trazer para você nas próximas rodadas e até mesmo nas próximas competições, cara, o momento é agora. Vire sócio para você não perder nada, né? E a galera que vai agora para São Januário gastar aí R$300 por um ingresso, já pagaria aí 3 meses de sócio, né? E teria o seu ingresso garantido. Acho que é uma matemática muito fácil de se resolver, né? Então, vai lá no sóciogigante.com, você que vai em jogos, nem se for uma vez no mês ou uma vez a cada 3 meses, vale muito a pena, porque agora é o momento que você paga aí 4 meses se bobear de sócio torcedor em um jogo apenas. E sendo sócio, você tem direito a todos eles. Corre lá, não fique de fora. Lembrando que vai ter mosaico aqui em São Januário, aqui nas sociais, um mosaico realizado pelo Coletivo 98, e a festa garante ser algo maravilhoso no retorno do Caldeirão. Corre lá nos comentários, deixa a sua opinião a respeito de todos esses assuntos. É isso, um forte abraço, saudações vascaínas.